O sol tornou-se negro, como um saco de crina. A lua tornou-se toda como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra. E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas. E vossos jovens terão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. Mas quando aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas só o Pai. Os sinais se sucedem. Desastres naturais, inundações, terremotos, cidades arrasadas, eventos de magnitudes inacreditáveis. É isto mera coincidência? Diferentes culturas ancestrais fizeram suas previsões. Uma data se repete, uma e outra vez. Esta vez, as profecias seriam verdadeiras? Durante a história da humanidade, sempre houve previsões fatalistas de que o planeta iria acabar. É até um certo ponto um pouco frequente que tenha havido tantos sismos de magnitude 9 num período relativamente curto. Nenhuma dessas tradições pode dizer com certeza o que vai acontecer no final deste ciclo. Estamos vendo fenômeno atrás de fenômeno que é o pior da história, que é o pior de todos os tempos. Nunca havíamos visto esses níveis de sofrimento. Todos devemos saber que este mundo terá um fim. Eu digo que o mundo não vai se acabar, mas se acabar, que venham reclamar comigo. É disto que tentaram nos advertir as antigas culturas? O que acontecerá em 21 de dezembro de 2012? 2012, o fim das profecias. Desde os primórdios, e ao longo de toda a sua história, o homem tentou se antecipar ao futuro. Profetas, adivinhos, videntes, homens encarregados de anunciar o que viria para tentar corrigir o destino de um povo. Foram grandes reformadores morais, mas dentro de sua crítica, incluíram previsões. Um genuíno profeta ou vidente não é aquele que busca dinheiro dizendo profecias. É um espírito muito inquieto, muito preocupado com o que possa acontecer à humanidade. Os antigos profetas tentavam antecipar-se aos fatos para guiar seus povos para um destino melhor. Mas nem todos os seus presságios se referiam a seus tempos. Diferentes culturas tentaram deixar seus avisos sobre eventos que aconteceriam centenas ou milhares de anos depois. Existe um tema comum que atravessa todas essas tradições. Nossos ancestrais tentavam nos transmitir algo. Nos muros dos seus templos, nas tradições orais, nos códigos que nos deixaram. Eles viveram algo em seu tempo que sabiam que viveríamos em nosso tempo também. Em diferentes linguagens, tem-se transmitido uma mensagem similar. Povos de diferentes latitudes parecem ter aprendido a interpretar o futuro. Na América pré-hispânica, as culturas originais conseguiram fazê-lo com incrível precisão. Mas que deixaram uma mensagem. Eles fizeram ciência, e esse conhecimento é válido e chega à nossa época para o orgulho de todos os que nasceram neste continente. O que é maravilhoso nos seres humanos que existiram antes de nós não foi somente que sua capacidade de assombro não terminou jamais, como demonstram suas observações, suas investigações, mas o fato de ver com atenção seu mundo, o que aconteceria na Terra, o que aconteceria na natureza, o que aconteceria no movimento astronômico. Houve uma cultura em particular cujos conhecimentos foram tão precisos que muitas das suas afirmações são impossíveis de refutar, mesmo para a ciência moderna. Os maias.
uma das civilizações mais misteriosas da história da humanidade. Não sabemos com certeza de onde vieram os antigos maias e também não sabemos com precisão aonde eles foram. Durante o curto tempo em que eles existiram, em alguns lugares da Guatemala e do México, eles deixaram seu legado de templos, calendários e também ciclos de tempos, de forma que a ciência moderna apenas começaria a entender no século XX. O que mais surpreende aos estudiosos da cultura maia é sua exaustiva dedicação para conseguir chegar a um maior entendimento do tempo. Podemos afirmar que os maias eles eram fissurados, eles eram viciados na questão do tempo, entender o tempo, dominar o tempo. E essa ideia do tempo, essa ideia cíclica, essa ideia da circularidade do tempo é o que compõe toda a sociedade maia. Os maias, eles pensavam de forma similar à nossa. Eles usavam números e definiam os grandes ciclos de tempo usando números que hoje nós podemos confirmar e também entender. Quando eles descobriram que o Sol, junto com todo o sistema solar, tem uma órbita, e que esta órbita gira dentro da galáxia, puderam calcular que o tempo que durava a órbita era de 25.625 anos. Seus calendários estavam baseados em ciclos astronômicos. Decifraram os movimentos dos astros e, assim, estabeleceram a duração de cada um desses ciclos. Nesse ciclo de órbita, toda a galáxia, já houve 5 sóis, 5 destruições do mundo, 5 destruições do Sol e 5 eras. Os maias dividiram este grande ciclo em 5 momentos de 5.125 anos. Cada um desses 5 momentos representariam uma era diferente. Os arqueólogos reconhecem que é o mais exato sistema de medição do tempo jamais conhecido pela raça humana até o século XX. Não foi perdido um só dia em mais de 25 séculos. Em dezembro de 2012, o quinto Sol estaria chegando ao seu fim. O sistema solar terminaria um ciclo na sua viagem através da galáxia, marcando assim um final. A maioria das vezes, desses 5.125 períodos curtos, houve catástrofes. Desta vez, tudo vai se potencializar. Por quê? Porque estamos falando do encerramento de 5 ciclos de 5.125, mais o encerramento de 3 calendários, o grande, o curto e o da precessão dos equinócios. O ano de 2012 se aproxima e o mistério sobre o fim dos tempos espera ser revelado. Poderiam associar-se os desastres naturais atuais a um calendário de mais de 3.000 anos de antiguidade? O que nos espera em dezembro de 2012? A repercussão mundial que alcançaram as previsões para 2012 é notória. A data de um possível fim se aproxima cada vez mais. Diferentes civilizações separadas entre si por milhares de anos ou milhares de quilômetros nos alertam de forma semelhante sobre os tempos que estão chegando. Os maias, os astecas, os incas, os Hopi, todos coincidem nas transposições de calendários nas datas. As previsões sobre 2012 parecem se repetir uma e outra vez. As observações dos mesmos fenômenos astronômicos poderiam ter feito coincidir diferentes culturas em conclusões similares. Uma das culturas que melhor soube expressar esta noção de fim de um ciclo foram os Hopi. Os Hopi são uma velha nação indígena dos Estados Unidos. O descobrimento de uma rocha com um desenho profético gravado chamou a atenção dos pesquisadores. Eles habitam uma região que se conhece como as 3 mesas.
São 3 mesas no estado do Arizona. Quando se descobre uma rocha com desenho novo, é porque esse é um desenho velho, milenar, mas novo porque recentemente foi descoberto. Esse desenho fala daquela época. Na rocha Hope se observa com toda a clareza 2 linhas paralelas. Tem uma linha que está habitada por 4 homenzinhos. Isso representa o poder dos inventos, o poder da cruz, o poder da economia e o poder. Ou seja, o poder do poder, a política. A rocha mostra o mesmo que mostra o Apocalipse quando nos diz os Cavaleiros da Destruição. Como os maias e tantas outras culturas, os Hopi anunciaram um mesmo fenômeno. O fim deste mundo estaria chegando. Pela primeira vez na história, as previsões coincidem em antecipar um mesmo evento para uma mesma data. Mas o que acontecerá neste dia continua sendo um mistério. Na verdade, nenhuma das tradições antigas pode dizer com certeza o que vai acontecer no final deste ciclo. Alguns experts deduzem que a coincidência entre tantas culturas é um sinal muito claro. Considero que não podemos pensar que será o dia 21 de 12 de 2012 que, subitamente, da noite para o dia, algo vai acontecer. De fato, acreditamos que já está acontecendo. Fenômenos como El Niño, La Niña, fenômenos do degelo, diríamos, desproporcional que está acontecendo no Polo Norte. Estamos vendo fenômeno após fenômeno, que é o pior da história, que é o pior de todos os tempos, que são fenômenos que, infelizmente, estão atingindo um enorme número de pessoas. Nunca havíamos visto esses níveis de sofrimento. Os sucessivos desastres naturais relacionados com inundações e tsunamis fizeram com que algumas companhias já estejam desenvolvendo novas soluções tecnológicas para enfrentar possíveis catástrofes. Parece incrível pensar que podemos levar o homem à Lua, construir instrumentos científicos de bilhões de dólares como o Hadron Collider. E, todavia, a humanidade ainda não tem um recurso efetivo que possa proteger sua população durante esse tipo de evento que, obviamente, cada dia são mais recorrentes ou mais significativos. A companhia Statin Shelter System já começou a construir estes refúgios. É uma arca capaz de proteger os integrantes em eventos, especificamente os que envolverem água, como inundações e tsunamis. Está desenhada para uma média de 50 a 70 pessoas, com abastecimento suficiente para atendê-las até que cheguem os diferentes recursos de resgate. As novas tecnologias tentam encontrar uma solução para prevenir os danos, mas o desafio não parece simples. A crescente atividade sísmica dos últimos anos poderia ser a chave para compreender o que pode vir. Dezenas de milhões de pessoas perderam suas vidas por causa de terremotos e tsunamis. Cidades inteiras têm sido destruídas. Nuvens de cinza vulcânica invadem os continentes. O que diz a ciência sobre estes fenômenos cada vez mais recorrentes? O que vimos no Japão, o que estamos vendo agora com os tornados nos Estados Unidos, me parece que é realmente muito grave. Isto, sim, deveria fazer com que os mais céticos pensassem, também aqueles que não acreditam nesta situação do calendário dos maias e de outras culturas. A maior parte dos desastres, outros que não sejam aqueles criados pelo homem, são de origem geofísica, os sismos, os tsunamis, as erupções vulcânicas. São, até certo ponto, pouco frequente de que tenham acontecido tantos sismos de magnitude 9 num período relativamente curto. Que estamos, digamos, enfrentando uma mudança total da camada geológica e que já começou. E isso é parte do que dizemos ou repetimos, de um ciclo cósmico, de um ciclo que sempre se repete. É verdade que são ciclos de alguma forma, mas o fato de que estejam ocorrendo em várias partes do mundo, poderíamos dizer que é talvez uma mera coincidência, não é? Coincidência ou não,
Durante os últimos anos, temos sido testemunhas dos movimentos sísmicos mais devastadores da história recente e parece não ter explicações para o que está acontecendo. Onde houve terremotos no passado, haverá no futuro. Porque havia no passado as mesmas condições que temos agora, porque geologicamente as condições são as mesmas. Em Lima, Peru, os cientistas já deram um alerta. Um terremoto de grande magnitude pode acontecer a qualquer momento. É normal pensarmos neste momento que pode acontecer um evento grande. A comunidade científica já sabe e também já entendemos. Nós também temos informações que nos têm levado a corroborar esses resultados, estas hipóteses que estamos considerando. E finalmente a população está captando esta informação. As grandes tradições religiosas falam nos seus livros sagrados sobre o fim dos tempos. E até muitas vezes se acreditou que esse momento tinha chegado. Tem toda uma gama da teologia que se chama precisamente escatologia, que se refere aos tempos finais. É uma meditação sobre o Apocalipse. O livro do Apocalipse, ou o livro das Revelações, onde se anuncia o fim do mundo, isto é, o mundo cristão. Tem que terminar com uma grande consagração, digamos assim, que permita o juízo final, não é? Definitivo dos bons e dos maus e a separação eterna dos condenados dos salvos. O temor pela iminência do fim dos tempos tem despertado em diversas ocasiões o pânico coletivo. Durante a Idade Média, em épocas em que a religião ocupava um lugar central, este fenômeno foi potencialmente notado. A peste de 1348 foi uma catástrofe natural que exasperou e multiplicou este fenômeno da profecia. Uma civilização como a europeia, que deve desaparecer em menos de 2 anos, 1/3 da sua população, sentiu que efetivamente estávamos no fim dos tempos. A peste tirou a vida de 1 a cada 3 europeus. Se acontecesse hoje, seria um ponto de inflexão na história. E até muitos se animariam a anunciar como um evento apocalíptico. Mas as profecias apocalípticas não têm sido exclusividade das religiões. O temor pelo fim dos tempos, em algumas ocasiões, foi sustentado por afirmações de caráter científico. Em 1910, a iminente passagem do cometa Halley perturbou a humanidade. Se pensava que ia passar tão perto da Terra que podia, inclusive, colidir-se com ela, ou que a Terra ia passar pela cauda do cometa, e isso ia provocar mortandades e catástrofes na Terra. Estudos astronômicos anunciaram que a cauda do cometa continha um gás mortal chamado cianógeno. Isto alertou a população para as possíveis consequências que poderia trazer para a vida na Terra. Sabe-se que o cianógeno se decompõe e produzindo cianureto, o qual é tóxico para o ser humano e que mata em doses relativamente baixas e de maneira muito rápida. Parece que houve até uma onda de suicídios, não é? Provocadas por essa sensação iminente de fim de mundo. Nesse 18 de maio, a Terra atravessou a cauda do cometa. Mas aquele evento natural pareceu perder o perigo em sua passagem. Muitos disseram ter as respostas. Mas o futuro segue nos surpreendendo a cada passo. Alguns dos fenômenos geofísicos que a ciência estuda hoje em dia já tinham sido prognosticados há mais de 500 anos pelos antigos habitantes dos Andes, os Quechuas, mais conhecidos como os Incas, os filhos do Sol. Os Incas têm uma profecia muito poderosa, que é a profecia do Pachacútec. Pachacútec significa o que transforma o tempo e o espaço. A palavra Pachacútec deriva do Quechua, que significa, por um lado, Pacha, que é terra, e por outro lado, Cútec, que significa mudança ou evolução.
As profecias incas estariam prognosticando uma transformação radical da natureza que teria lugar no último Pachacútec. Ao Pachacútec se conecta com mudanças climáticas e com mudanças geofísicas ou geológicas, onde participam os 4 elementos: o vento, o ar, a água e a própria terra. Os Quechuas diziam que o último Pachacútec aconteceria no solstício do inverno de 2012. Suas antigas profecias são contundentes. Nos dizem que esse mundo estaria chegando ao fim. Os maias também previram. Em 2012, o Sol se destruiria e voltaria a nascer. Estará no Sol a chave para compreender o que acontecerá? Com que terríveis ameaças poderemos nos deparar? O Sol, o centro do nosso sistema planetário e principal fonte de energia do planeta. Temos que venerá-lo, para que não se percam suas virtudes. Juventude, para que não se canse viajando todos os dias para aparecer todas as manhãs e ocultar-se nas tardes, para que se ilumine, porque estavam convencidos de que, graças a esse calor, há vida na Terra. As antigas culturas americanas lhe dispensavam especial tributo. Mas também compreendiam que toda essa energia poderia significar um grande problema. Na superfície solar, há grandes erupções que liberam milhares de toneladas de energia com carga eletromagnética. Quando esta enorme massa de partículas viaja através do espaço, se produz uma tormenta solar. As tormentas solares ocorrem permanentemente, sempre, e são erupções de grande energia. Se olharmos o Sol de pertinho, é um magma em movimento com grandes explosões, onde uma só coluna pode ser maior do que a Terra. Somente em 2 dias, a maior intensidade da onda expansiva de uma explosão solar chega à Terra. Como isso afeta o nosso planeta? Podemos ver, por exemplo, nas auroras boreais, no norte, como estas partículas provenientes do Sol, ao serem desviadas, emitem luz que podemos ver que é muito linda essa luz. Sabemos que estas explosões solares afetam efetivamente nossas comunicações. O perigo real, nesse caso, é que influenciam os satélites. Mas a atividade solar não é constante. A quantidade e a intensidade de explosões aumentam e diminuem de forma cíclica. Aproximadamente, a cada 11 anos se produz um momento de maior atividade solar, o que os especialistas denominam o máximo solar. Durante o máximo solar, monitoramos a atividade solar, monitoramos os brilhos e as erupções de massa. E se encontramos um fluxo de partículas vindo em direção da Terra, podemos avisar as pessoas para que apaguem os satélites ou monitorem as condições do sistema elétrico. O novo máximo solar está a ponto de acontecer em 2012. A coincidência da data com o fim do calendário maia tem despertado a inquietude dos especialistas. Estamos entrando num máximo solar, os anos 2012, 2013, talvez 2014. Não podemos prever o Sol com muita precisão, mas haverá um aumento gradual da atividade solar e voltará a baixar. O máximo solar que se aproxima faria parecer pequena tormenta solar de 1859, a mais intensa que se tem registros. Naquela época, os aparelhos suscetíveis ao eletromagnetismo eram poucos. A Terra não dependia, como depende agora, das comunicações, dos satélites, das ondas eletromagnéticas que usamos constantemente para nos comunicar. O maior risco são os satélites em órbita porque estão acima da atmosfera e são mais vulneráveis.
Há poucas coisas que podem acontecer no chão. Na pior das hipóteses, quem sabe teríamos que nos preocupar com sistemas de transmissão elétrica. Não são profecias, não é nada disso. É ciência e já está acontecendo. Em 2012, pode ser que a Terra fique durante meses ou anos sem energia elétrica. O que aconteceria se uma tormenta solar de grande magnitude alterasse o fornecimento da eletricidade por um tempo prolongado? O fim do mundo poderia começar com uma falha elétrica global? No início do ano de 2013, já não seria o mundo que conhecemos. Este mundo já funcionaria completamente com energia elétrica. Durante os próximos 3 anos, perto do máximo solar, haverá provavelmente explosões solares cada mês. Umas maiores, outras menores. O perigo de uma falha massiva nos sistemas elétricos poderia ser caótico. Os dispositivos de segurança dos reatores nucleares e centrais atômicas poderiam falhar e milhões de pessoas ficariam expostas à radiação nuclear. A manipulação de energia atômica gera a cada dia mais controvérsias. Os sistemas de segurança já demonstraram suas falhas e ninguém pode garantir que isso não volte a acontecer. Estamos, não vamos esquecer, lidando com uma energia que não se pode controlar totalmente como a energia nuclear. O próximo máximo solar, previsto para 2012, detonou um alarme. A coincidência com a data no calendário maia faz com que muitas pessoas encontrem sentido nas conjecturas sobre o fim dos tempos. As possíveis consequências são inquietantes. Poderíamos sobreviver a um desastre de tremenda magnitude? A Terra está em constante rotação. Ela está girando sobre um eixo de rotação e é a partir desta rotação sobre o eixo que gera um campo magnético interno dentro da Terra. Ao se produzir um campo magnético complexo pela dinâmica terrestre, se produz, portanto, um campo magnético que rodeia a Terra. O campo magnético terrestre funciona como um escudo que nos protege das partículas e radiações que chegam do Sol e outros pontos da galáxia. Mas esse escudo magnético poderia ter data de vencimento? A força do campo magnético da Terra muda. Os polos magnéticos da Terra estão hoje em dia com uma certa configuração, mas essa configuração já foi diferente no passado. Nunca aconteceu desde que há pessoas na Terra, por isso não sabemos nenhum detalhe. Provavelmente leva alguns milhares de anos para que aconteça. Muitas descobertas científicas nos mostram que a intensidade do campo magnético estaria diminuindo consideravelmente nos últimos anos. Poderia ser uma inversão de polos, o que está acontecendo agora? O que aconteceria se a polaridade terrestre mudasse? Quando ocorre uma inversão de polaridade, ocorre também uma diminuição da intensidade do campo. Durante uma baixa intensidade do campo magnético, os seres que estão na Terra vão estar vulneráveis, um pouco mais vulneráveis à ação das partículas que vêm do Sol. A variação do magnetismo terrestre está comprovada cientificamente. Algumas teorias sustentam que esse fenômeno tem uma origem externa e misteriosa. Um astro de dimensões gigantescas estaria se aproximando cada vez mais da Terra, alterando completamente seu campo magnético. Hercóbulos, o planeta X. Temos que dizer que Hercólobus é o nome que Michele de Nostradamus deu a uma espécie de gigante cósmico que se aproximaria do nosso mundo. Este sistema solar passa roçando o nosso a cada 25.900 anos. Se imagina que este planeta que tem uma massa maior que a de Júpiter, o qual é bem maior do que a Terra, em algum momento poderia interagir com o nosso planeta e também mudar os polos do planeta, criando outra destruição. Hercóbulos modificaria nosso campo magnético e poderia mudar a vida na Terra.
A suposta aproximação deste planeta com a Terra geraria uma paisagem jamais vista pelo homem. Uma das consequências do aparecimento de Arcólogos é que seu tamanho descomunal vai dar a impressão de que estaremos contemplando 2 sóis, o nosso e esse outro mundo. Não há nenhum planeta Rogue, Nibiru, Planeta X ou o que for. Os astrônomos têm efetuado estudos desse tipo durante os últimos 20, 30 anos. Se estivesse ali, já o teríamos visto. Atualmente, se houvesse um planeta gigante que fosse entrar no sistema solar interno em dezembro de 2012, poderia ser visto a olho nu. Não há nada no sistema solar exterior que possa entrar no sistema solar interior e causar dano. É pura ficção. As causas da diminuição da intensidade magnética terrestre têm despertado o interesse de muitos pesquisadores. As consequências que isto poderia trazer ocasionaria ainda mais perguntas. A Terra não só poderia ficar desprotegida da radiação solar, mas também de outras partículas muito mais potentes e de origem incerta. Os raios cósmicos. O campo magnético terrestre tem diminuído nos últimos anos. A Terra poderia ficar mais exposta à radiação solar, e isto influenciaria todas as espécies que habitam o planeta. Mas além do Sol, a Terra recebe constantemente radiação proveniente dos pontos mais remotos da galáxia. Produtos de explosões estelares milhões de vezes mais poderosas. Os raios cósmicos. Usamos a palavra raio cósmico para 2 coisas. Uma é para partículas que vêm do Sol. Mais importante ainda, raios cósmicos galácticos. É impressionante porque as pessoas não sabem. Porque não os vemos, não tem cheiro, nem ouvimos, que estamos constantemente sendo bombardeados por esses raios. Durante milhões de anos, a Terra esteve recebendo radiação proveniente de lugares remotos do universo. As pesquisas têm confirmado que essas poderosas partículas radioativas alteram os componentes dos materiais, incluindo as moléculas que formam o nosso corpo. A evolução da nossa espécie em particular depende, efetivamente, destas mutações que se devem à radiação ambiental, que inclui os raios cósmicos. O suposto alinhamento do sistema solar com o equador da Via Láctea, previsto para dezembro de 2012, poderia fazer com que a Terra comece a receber uma chuva de raios cósmicos provenientes do centro da galáxia. Cada 26 mil anos, do centro da galáxia, chega uma emanação, uma pulsação cósmica, uma emanação de uma energia que vem do Sol central da galáxia, do Sol manásico, ou Nabku, como é chamado pelos maias. E essa energia chega com tanta intensidade. É a energia da luz violeta, a energia da transmutação, a mística, a fé, a magia, e acelera mudanças e transformações. Embora muitos pesquisadores falem de um alinhamento e de uma forte chuva de raios cósmicos, os cientistas descartam completamente esta possibilidade. Não há nenhum alinhamento em dezembro de 2012. O que tem é que, todos os anos, o caminho do Sol se vê desde a Terra e passa a Via Láctea. Não passa pelo centro. Assim que não há alinhamento, não há nada. E isso é só ficção. As pessoas inventam essas histórias que não são baseadas em nenhum fato real. Os misteriosos efeitos que poderiam ter essas poderosas partículas sobre os organismos têm gerado diversas hipóteses. A ciência também sabe que atrás dessas partículas invisíveis a olho nu, poderiam estar as respostas dos mistérios mais profundos do cosmos. Aproveitamos então para estudar estes fenômenos para aproximarmos-nos das energias. E isto é muito lindo. Quando aumenta a energia, podemos estudar fenômenos como voltando à origem do universo. Através das leis quânticas, os cientistas podem analisar o comportamento das partículas subatômicas que contêm os raios cósmicos.
As partículas quânticas, digamos os elétrons, etc., além de serem corpúsculos, se comportam também como se fossem ondas. E a mesma coisa acontece com as ondas. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas, que decompõem a luz e também se comportam como corpúsculos. Toda a matéria que os nossos sentidos percebem está composta por átomos. Mas se as partículas que compõem os átomos se comportam como corpúsculos e ondas de uma só vez, isso faz pensar que a realidade material que nos rodeia talvez não seja tão rígida quanto pensamos. O mundo ao nosso redor não é nada mais e nada menos que o que nós temos afirmado como real em nossos corações, em nossas mentes e também em nossas crenças. Cada vez mais, vocês anunciam que em 2012 a Terra atravessará uma mudança física em sua estrutura atômica. Um salto quântico que alteraria toda a matéria. É um salto justamente qualitativo e tem a ver com todos os escalões que temos estado ascendendo na evolução da consciência. O homem, com sua própria consciência, pode alterar ou criar com sua mente e, com seu pensamento, manifestar um futuro possível. O ano de 2012 poderia significar uma verdadeira mudança na forma de perceber e interagir com a realidade material que nos rodeia. Poderia a realidade ser modificada com a mente? Isso tem sido utilizado pelo misticismo orientalista repetidamente. Inclusive foram escritos um monte de livros, muitíssimos livros sobre esse assunto. Algumas verdadeiras aberrações que provocam muitos danos porque se apresentam aos jovens como conhecimento científico. E de conhecimento científico não tem absolutamente nada. Os cientistas asseguram que nada estranho vai acontecer em dezembro de 2012. As diversas teorias sobre o fim dos tempos convergem em que uma nova etapa está começando. Mas muitas interpretações afirmam que as antigas civilizações não queriam dizer que algo vai acontecer, mas que algo temos que fazer. Eles falaram que neste sol, o mundo, ou era, teríamos que seguir o mandato do Deus único. E neste caso, era viver em harmonia com a natureza fundamentalmente. Viver em harmonia com os nossos semelhantes e que se não vivêssemos em harmonia com estes, pois viria alguma catástrofe. E cumprindo-se o tempo da conta do Grande Maia, este mundo terminaria. A vida na Terra teria começado há 4 bilhões de anos. Todas as espécies que habitam o planeta têm sido parte da evolução. Hoje, milhares de milhões de anos depois, os seres vivos estão cada vez mais perto da extinção. Nos prazos de centenas de milhões de anos, se extingue uma espécie para cada 10 mil espécies para cada 100 anos. Essa é a taxa de extinção natural. Se você considerar que temos perdido desde 1900 até hoje mais de 700 espécies de vertebrados, as taxas de extinção atuais são de 280 vezes mais que as taxas de extinção naturais. Quando adoecemos, procuramos imediatamente um médico. Ou tomamos medicamentos, ou procuramos remediar o que está acontecendo. Mas no caso do nosso planeta, não estamos tomando as diligências nem as precauções para ajudar o nosso planeta. O que estamos perdendo dia a dia é a capacidade de manter o bem-estar dos seres humanos. No planeta já existem aproximadamente 2 bilhões de pessoas que não têm água potável. Para eles já chegou a crise. E por isso estão vivendo a profecia da catástrofe. A natureza parece reagir hoje às nossas atitudes. Assim como se extinguiram os dinossauros, o desaparecimento misterioso de muitas culturas ancestrais poderia acrescentar-se num futuro próximo o fim da raça humana. Tem como se reverter isso? A nova era é absolutamente dependente do ser humano, embora sejam todos fenômenos astronômicos.
Para que se entre na nova era, o ser humano tem que fazer uma transformação interior que, além de tudo, não está fazendo. Tem que ser uma norma dos seres humanos viver em harmonia com seus semelhantes e com a natureza. E que, se não fazemos desta maneira, pois precisamente eu creio que o mundo, como já estamos percebendo, vai se extinguir. O conceito de massa crítica, tomado pela física, está sendo utilizado por algumas correntes para explicar o que poderia acontecer à humanidade. A massa crítica seria a quantidade mínima de pessoas que tem que tomar uma atitude determinada para que o resto da humanidade adote por imitação esse mesmo hábito. Por exemplo, se estamos em um estádio de futebol e as paredes começam a rachar e o estádio está cheio de gente, do que depende que as pessoas saiam num caos ou que saiam ordenadamente? Do que fizer esse número mínimo de pessoas. Se chama raiz quadrada do 1%. A raiz quadrada de 1% da humanidade tem que chegar antes do dia 22 de dezembro de 2012 e mostrar à humanidade que se pode ter uma realidade própria. Ser deuses da nossa própria realidade. Esse número mínimo de pessoas parece ter esquecido do cuidado da natureza e, por isso, o planeta está reagindo. As previsões das antigas culturas parecem nos advertir sobre as ações a tomar e sobre os perigos que teríamos que enfrentar se não aprendermos a nos relacionar com a natureza. Os cientistas também dão um alerta. Provavelmente, o problema maior com o aquecimento do Sol, pelo menos nas próximas centenas de anos, será o derretimento da camada de gelo na Groenlândia e na Antártica. Pode imaginar as consequências de 1 ou 2 bilhões de pessoas sem poder ocupar cidades como Nova York ou Buenos Aires? Não seria o mundo que conhecemos e para isso é onde estamos indo agora, se não podemos diminuir ou deter o aquecimento global. Os cientistas sabem que uma população que cresce exponencialmente tem somente 2 possibilidades a longo prazo. Ou estabilizar-se ou ter um colapso. Eu não vejo nenhum sinal de que vamos nos estabilizar. Inclusive, o derretimento parcial pelo qual estamos passando subirá o nível do mar em 2 ou 3 metros até o fim do século. Ao redor de 1/4 da população mundial vive em cidades perto dos oceanos e a maioria será inabitável. Alguns analistas afirmam que, na história futura, haverá uma espécie que poderá ser catalogada como a mais predadora de todos os tempos. Essa espécie somos nós, os seres humanos. O que acontecerá finalmente em dezembro de 2012? Diferentes culturas ancestrais, religiões, profetas, livros sagrados, pregadores, todos deixaram seus vaticínios. Uma data se repete uma e outra vez. O que acontecerá no dia 21 de dezembro de 2012? Muitas das coisas que se ocultam são para não criar uma histeria coletiva. Para que a gente não reaja histericamente a um evento que parece não ser catastrófico. Os cientistas geralmente consideram que tudo não passa de superstições e questões que desviam nossa atenção para os verdadeiros problemas que temos e que são reais. Não há previsão que eu tenha ouvido dos maias sobre nenhum desastre. Quando o calendário dá a volta,
só começa de novo. É um ciclo, é o ciclo dos números. Assim, como o meu calendário no meu escritório termina em 31 de dezembro, eu não creio que esse seja o fim do mundo. Eu creio que depois virá o 1º de janeiro e a vida vai continuar. E os maias não fizeram essa previsão. Qualquer um que diga que os maias previram um desastre em dezembro de 2012 está muito mal informado. Durante a história da humanidade, sempre houve previsões e fatalistas de que vai acabar. O planeta sempre. E evidentemente não tem nenhuma base real de que 2012 seja um ano que vai acabar o planeta. Ou seja, não há nenhum argumento sério, real, científico, objetivo que nos indique isso não vai acontecer. O que está acontecendo, que é mais grave, é a deterioração ambiental que existe, que está acabando, que está minando as possibilidades de manter isto a longo prazo. É interessante imaginar as consequências se continuarmos com dióxido de carbono e aquecimento global. Se para o fim do século podemos ter um nível do mar tão alto como para despejar bilhões de pessoas, para o fim do próximo século, toda a população do mundo provavelmente vai ter um colapso, porque haverá menos e menos lugares habitáveis onde as pessoas queiram viver. Não produzirá uma extinção. Não vamos morrer todos, mas poderíamos realmente arruinar a civilização que temos agora. Tanto a ciência como as profecias poderiam ter uma mesma meta: deter a deterioração do nosso planeta pelas mãos do homem. Se continuarmos levando o sistema de vida que até agora temos tido em nossas mãos, este Kali Yuga terá efetivamente um final que será catastrófico, será apocalíptico, como está descrito em muitas profecias, como está descrito em muitos textos religiosos do norte, do sul, do leste e do oeste do nosso mundo. Me inquieta ver tanta gente sofrer. Me inquieta receber tantas cartas das pessoas. E é por isso que respondo e é por isso que vim a esta entrevista. Porque quero explicar às pessoas que não há nada com o que se preocupar. Tenho certeza de que muitos não vão acreditar. Mas esses são os fatos. E talvez deveria dizer: se tudo ainda está aqui em janeiro de 2013, me mandem uma garrafa de champanhe para comemorar. – 21 de dezembro de 2012 esconde um grande mistério. Diferentes interpretações deram lugar a conjecturas de todo tipo. Porém, ninguém pode saber com certeza o que vai acontecer nesse dia. Será o fim deste mundo o que nos espera? Será uma mudança transcendental na humanidade? Ou será mais um dia? Quem sabe somente seja o fim das profecias.